gente porque orienta, muita gente tem dúvida, assim como eu sim, tenho várias aqui. manda bala, O que os clientes que mais hoje ainda é perguntam, meia-noite, vamos lá. O que os clientes mais perguntam, tem árvore no meu terreno, quanto tempo eu vou demorar para poder retirar essa árvore? Você fala assim pra ele. Meu filho, depende de qual árvore que você tá falando. Tem condições que é mais fácil. Condições, exótica ou nativa. Isso determina 100% do seu projeto. Então, quando você fala de exótica, você tem uma quantidade para você fazer a compensação. Então, determina o projeto, determina o custo daquele projeto. Então, que vem o motivo também. O motivo, por por que exemplo, você quer se tirar aquela um árvore? custo meio fixo ou não? Não, Varia da árvore. Varia da árvore, né? Varia das condições da árvore. Tem um que mínimo a e um gente máximo fala. aí? Não tem o mínimo e o máximo. Ixi. De valores, não. É porque depende muito, são muitas. Por exemplo, eu tenho que pensar localização, eu tenho que Se tá pensar fácil de tirar. se tá fácil ou não, se eu tenho que fazer o corte, O se ela tá tamanho. caindo, o que eu tenho que fazer para evitar isso. Então, são várias coisas que englobam na hora de montar um orçamento ou montar um laudo, né? Então, se é exótica, então beleza, é exótica, a gente pode fazer o corte, mas tem que ter autorização da CETESB ou prefeituras. Da prefeitura, talvez. É nativa. Aí nativa a gente já é um pouco mais complicado. Não dá. Isso significa. dá pra Não é um não, resolver isso, claro, não, porque hoje a gente tem que pensar que a gente precisa crescer, né? A gente precisa se desenvolver, a gente precisa. Precisa de espaço. Exatamente, a gente está cada vez em crescimento demográfico, né? Então a gente precisa viabilizar esse tipo de empreendimento Não pode também. impedir o progresso, né? Mas é verdade. Claro. Se você for pensar, é melhor que o cara peça a autorização do que ele corte ilegalmente. E é o que eu ia perguntar, é viável pedir a autorização do que cortar? Porque assim, Sim. o que eu falo, a gente comenta muito aqui na questão de construção. O pessoal hoje tem a lei de legalização que facilita para a pessoa. Então ela constrói totalmente irregular, vai na prefeitura. E a depois prefeitura bate fala, o meu carimbo. querido, passa a mão Mas na eu acho que é cabeça, dá uma só o multinha. tanto da burocracia, às vezes a pessoa nem aguenta esperar mais. Não aguenta esperar. É o que Na eu falo assim, às vezes verdade. ela fala assim, quanto vai ser a multa? Então, na É o que verdade. eu penso assim, sabe? Até pela burocracia. Sim, que eu acho que você. É muito tempo que você, vamos dizer assim, perde, né? Até que você consiga, né? Por exemplo, uma autorização, sua obra vai ficar embargada, ou você vai ter que esperar muito tempo para você inaugurar, sei lá. Vai muito do cliente, né? Mas assim, a gente sempre recomenda que faça tudo certinho, porque além de você na verdade, a gente tá falando do meio ambiente, a gente tá falando do nosso futuro, né? Vamos ser bem sinceros. Então, quando a gente faz um corte legal, a gente tá trazendo certas consequências que no nosso olhar a gente não tá muito visualizando, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um corte aqui, mas a gente olha numa área que às vezes é um fragmento composto. Então, ali provavelmente tem uma fauna, tem alguma coisa que é importante ali, entendeu? Então, se você quer cortar, fazer uma supressão, uma corte, o que você for fazer na parte do meio ambiente, peça a autorização, porque demanda Tem um impacto, tempo, Vai compensar demanda também aquilo. muito tempo. Claro, é bem ocioso, CETESB e tudo. Mas depois, a questão de multa também, entra primeiro um agravante, um crime ambiental. Hoje, o crime ambiental, as penalidades não são questões de você ficar preso, tudo acontece, né, quando são gravíssimos, né, tem casos e casos. Mas geralmente as multas são altas também. Né? Então, Fora que às vezes não é só financeiro, a multa você é obrigado a compensar. Então não é só o dinheiro que você vai ter que pagar. Então você vai ter que compensar de alguma forma aquilo. E quando você faz tudo certinho, ainda tem um valor de multa, algo? Não seria multa, seria outro nome, mas tem um valor de pagar e compensação. Isso, aí seria a taxa. Isso, aí seria a taxa. Aí você vai solicitar autorização, aí você paga a taxa para a CETESB, aí depende muito também, porque a CETESB ela faz um cálculo, que é o fator W. Então eles têm um decreto, né, que ele taxa esses fatores, e quando você faz a solicitação no sistema, automaticamente dá o valor. Então é um valor já pré-fixado, né, em UFESP, que é a unidade de São Paulo, que hoje, se eu não me engano, é 29,9 eu acho. Centavos, algo 29,9 assim. eu Então, por acho. exemplo, 100 UFESPs, então aí depende muito do tamanho da área que tamanho você da vai área intervir. e do fator de impacto da atividade do da que empresa. você vai executar. Hoje, geralmente, o pessoal, quando procura um arquiteto ou um engenheiro para iniciar um projeto e tudo mais,
Ele viu que tem uma vegetação no terreno dele, alguma coisa assim, o ideal é já chamar vocês nesse momento? O ideal. Exatamente. Até para ver qual que é o trabalho que ele Até vai ter. ver, Não, você não vai precisar do nosso trabalho. Ou sim, você vai precisar nessa pra assessoria. É o ideal. Se ele for suprimir, sim, com certeza. Se ele tiver vegetação em parte do terreno e a outra parte já não tiver nada de vegetação, ok. Se ele só for usar o que não tem vegetação. Isso, aí não tem problema. Mas se ele for suprimir vegetação, ele precisa de um consultor ambiental.